trabalhar entregando marmita aos 5 anos. Como é que é isso? Eu não podia viver hoje se eu fosse fazer aquilo lá. Se eu fosse repetir o que eu fiz, eu estava na cadeia. Quer dizer, o povo que estava comigo estava na cadeia, eu não, né? Mas os pais, o povo todo, quem estava me dando emprego. Uma outra coisa, aos 10 anos eu dirigi praticamente um cinema. O que é isso? Uma casa de espetáculo, cinema. Eu comecei lá como entregador de programa na rua e acabei como enrolador de fita. Eu não trabalhei lá muito tempo porque o homem morreu e eu tive que mexer com outras coisas. Daí eles me colocaram com dinheiro, as coisas todas, me colocaram como preceptor, eu tive que estudar demais. Então eu tive que sair. Eu trabalhei 10 meses só no cinema. Mas olha, primeiro eu comecei entregando programa. Era programa que tinha, ele não tinha ilustração, não tinha nada. Só era o filme do dia. Então você tinha que ir de casa em casa entregar. Agora, tinha um colega meu que estava trabalhando antes de mim, que descobriram os programas no Rio, levando aquele monte de programa. Ele, em vez de distribuir, jogou no Rio. Pensou que aquilo estava escondido, eles viram. Então, dispensaram o homem. Aí me pediram, não, entra você, que nós temos confiança em você. Aí eu comecei a entregar programa. Daí a pouco, eu falei assim, não, mas você está sabendo mexer aí com as coisas. Então, fui lanterninha. Depois de lanterninha, não, você vai trabalhar no caixa. Você é bom aqui dos trocos, etc. Daí a pouco eu falei, não, agora você sobe, porque tinha o giral, que é onde passava o filme, entendeu como é que é? Aí lá vou eu, mexer com o carvão, aquele negócio todo. 10 meses eu trabalhei nisso. Outra coisa, eu comecei fazendo cartaz também, logo depois da entrega dos... Tinha que fazer os cartazes para colocar o cartaz dos filmes, sabe, que vinham. Então você tinha que fazer aquilo, escrever o que era, tudo isso eu fiz. Em 10 meses eu tive um curso de gerência de cinema. Agora, tinha uma pessoa muito boa lá que me ajudou demais. E tinha o dono do cinema, o que era o responsável. Foi esse que morreu. Caiu um avião, mão no motor. Ele e um nosso parente caíram, morreram. Então, aí eu fiquei sem jeito, né, de seguir, mudaram a gerência, um milhão de coisas, tudo do cinema. Agora, os meus parentes estavam até lembrando disso, na época que eu trabalhei no cinema. Eu tinha 10 anos, 1942. 10 meses de 1942, eu trabalhei no cinema. Agora, eu já era alto, entende? Tinha, assim, uma apresentação, não parecia ser 10 anos, né? Então, o caso é esse. Aquilo ajudou. Esse é o Cinema Paradiso. Terrível. Como que eu identifico que determinada situação é um pedágio? Tem características mais específicas? É aquilo que vem, que é extra, que é de fora e que está interferindo no encaminhamento do seu trabalho. Então você vê que, às vezes, de cara, você não vai saber por quê. Mas se você for analisar, tem relação, está enraizado com o serviço em andamento. Se você não viu a causa agora, com o passar do tempo, lá na frente, você vai descobrir o que é. Então você vai ver por quê. Então, todo lugar que eu passei, eu procurei aprender e procurei registrar tudo, anotar as coisas para eu aprender. Tudo isso me ajudou. Então, tudo que eu fiz me ajudou. Entende? A coisa que mais me ajudou foi entregar dinheiro para o povo que precisava, que meu pai mandava, porque eu não podia sair, ele não andava. E era eu que entregava. Eu, pequenininho, aprendi muito o processo de assistência com aquilo. De início eu não entendia nada, mas cumpria tudo que meu pai mandava. Depois, com o tempo, eu entendi a intenção dele, o processo todo. Então, pode ser tanto uma situação neutra, quanto positiva, negativa, o pedágio? Não, é neutro quase sempre. Quase sempre. Não é negativo, nem sempre é, porque às vezes você entra num processo neutro que vai limpar a sua ficha. Tem relação com aquilo. Alguma dívida no cartório que tem que limpar e tal. Você vai fazer uma recomposição do processo. Entende? Resgate. Tem disso. Professor, eu quero entender o seguinte. Quando o senhor diz que ainda não está na Reproex, está na Morex, logicamente isso tem a ver com a sua programação, que é totalmente diferenciada da nossa, né? Lógico. Quer dizer, não se pode comparar
de acordo com os níveis Não, evolutivos. nenhuma né? ProEx você pode comparar, mesmo aquela ProEx que está dentro de uma Max ProEx. Cada um tem uma função específica. E nem sempre Sim. são iguais. E tudo vai depender da programação anterior que cada nível evolutivo Isso, da programação anterior, mas também depende das tratativas, alterações e renovações que tem na programação atual. Sim. Isso muda. É porque assustou um pouco quando fala assim, se o senhor não atingiu, e nós, né? Mas aí é porque a sua programação é outra, né? Quer dizer, muito além da o meu nossa. negócio é um pouco mais amplo. É, Eu errei lógico, mais que vocês. Eu tenho que trabalhar mais do que vocês. O caso é esse. Cada um trabalha mais porque errou mais. Tá bom, professor. Obrigada. Existe alguma relação entre os escribas gregos da época minoica e micênica com os integrantes da CCI, principalmente aqueles que apresentam maior facilidade na escrita? Olha, eu não gosto de falar aí as épocas nem nada, não. A única coisa que eu falo é que aqui está cheio de filósofos, o quê? Pré-socrático. Mas, não. Sofista. Está cheio de sofista, tanto que eu estou lutando com eles até hoje. Agora, o que você quer? Isso é a única coisa que eu posso falar sobre isso. Mas agora, do ponto de vista de facilidade na escrita, eu já falei aqui também mais de uma tertúlia, que aqui tem uma série de escribas e tem uma série de amanuenses. Examina bem o que é escriba, o que é amanuense, que vocês vão entender o que a gente está falando. Eu sou a pessoa que eu acabei de falar aqui sobre registro. Por onde eu passei, eu registrei as coisas para aprender e poder aplicar aquilo, de modo que é importante. Essa pergunta aqui, ó, parece que a pessoa entende um bocado do processo de história com a coisa toda. Agora, ó, lembre-se, você está nesta. Hein? Ah, foi? Então tá. Ah, então é isso. Então é isso, é. Tá para vocês. Sim. Valdo, na página 30, você pode falar um pouquinho sobre monitorologia, monitorar os problemas? Monitorologia, monitorar os problemas. A primeira coisa é o seguinte, há problemas que não têm solução para extinguir o problema. Você tem que seguir com ele, mas monitorando. Então, você tem que fazer o keep-up, como diz em inglês. Você tem que equilibrar, estaquites, levar jeito. Você está entendendo? O caminho é esse. Isso tem lógica aí para você? Você vê que dentro do processo da conscienciometria tem muito caso assim. Tem coisa que não tem jeito. Por exemplo, você quer ver uma coisa que é inevitável, não tem jeito de você voltar atrás? Você é mãe, tem filhos. Como é que você sai dessa? Alguém aí? Você, Odete, você arranjou alguma saída para isso? Não adianta. Então, veja, isso aí é um problema. Se a pessoa tem um filho ou uma filha problemática, não é o caso de vocês, mas nem o meu. Mas se tem um problema sério, ela tem que monitorar esse problema. Ainda hoje eu estive falando com a pessoa sobre isso de manhã. Tem que conseguir, tem que fazer. A expressão que eu usei foi, seja amparador intrafísico do seu filho. Deixa de ser mãe. Seja amparadora. Deixa de ser pai, seja amparador. Veja o que você faz. É a saída. Tem até um caso que eu falei assim, ó, qualquer coisa manda essa pessoa vir aqui, que eu desejaria conhecê-la muito. Eu estou ansioso para conhecê-la. Entende? A criança, não é criança. Já tem uma certa idade. Entendeu? Mas é jovem. Entende? Só para a gente saber, né? Opinião, por que faz isso, por que faz aquilo. Aquele entreveiro pacífico. Está entendendo? É a vida, né? Mas outra coisa, a turma da revisão, hoje tem alguém de revisão aí? Não tem ninguém. Ah, tem você, Sandra. O que você viu? Nada? Nada? E a turma do gargarejo lá, fora? Não é do gargarejo, é a turma lá, eu não sei bem o que é, né? Dá para ver tudo, mas para mim não. Eu não sei.
porque o senhor falou dele ajudar a turma da sua mãe. Daí eu não... Não, isso aí eu pensei isso tudo. Lapônia. Por quê? Pensei no esquimó, pensei nos lapões, pensei na turma aqui, nos carimãs, mas aí nos carimãs não foi preciso pensar, porque daqui a pouco eu vi que eles apareceram aí. Uma outra coisa. Todo o trabalho da Malu, a equipe dela está mexendo com indígenas, são os guaranis, com a turma toda. Como é que é? Nós temos muita relação com os guaranis aqui, eu tenho. De vez em quando eu atendo a turma aí, fisicamente aqui. Valdo. Então, voltando àquela questão dessa parajurisdição, né? A gente tem, por exemplo, problema de saúde num determinado município, a pessoa, você falou, a pessoa caiu na rua, por exemplo, do ponto de vista intrafísico, aquilo é pego, leva-se para o hospital municipal, dependendo do caso, tem uma... Sempre chama atenção, às vezes tem uma multidão em torno. Isso, mas tem, vamos dizer assim, um encaminhamento regional, pode ser para algo mais, uma instância maior e tal. Isso aí. Na questão da assistência, isso é feito por grupos e também pode ser feito por correspondência geográfica, né? Por exemplo, nós estamos mexendo numa coisa que é muito profunda e ampla. O assunto é complexíssimo. Por quê? Lá já teve a Mantena, que foi todo aquele contestado lá entre 2 estados brasileiros. Você vê o alcance, e há quantos anos que isso não está aí? E a pendência, quanto tempo não demorou? Nós estamos mexendo agora nesse fulcro, no olho do furacão. Por isso que ele veio, tá certo? O assunto é sério. Mas agora veja, o progresso tem que caminhar. É aquele negócio da estrada de ferro que vai passar no faroeste. Então todo o problema que tem, os índios reclamam, os brancos reclamam, os colonos e... É um negócio, tá entendendo? De modo que... Então, mas aí a gente pode falar que chegou a hora. Essa jurisdição é determinada pelo grupo, né? Tem os amparadores que vão acompanhando o grupo. Gente, se aqui tem infraestrutura, pensa bem na para-infraestrutura quando ela é cosmoética de Comunex avançada. Pensa nisso. Eu falei com ele se ele já tinha visitado o interlúdio. Ele falou que já. Quer dizer, ele se comunicou com esse povo todo aí. Não, a gente está vendo a nossa prata de casa, né? O que faz, né? Colocar em andamento. No intrafísico você mostra o holociclo, no extrafísico o interlúdio, né? Interlúdio. Cada um mostra o que tem. A sala de visita que pode. Né? A sala de visita que pode. Agora, ele sabe da minha OFIEX, essa história toda. Outra coisa, o meu amparador da OFIEX estava aí. Lá junto. Estava de olho. Atualmente é um homem também. Mr. Valdo. Sim. Na página 28, na fatologia, sim. A gente tem a 4ª linha, de baixo para cima. Eu queria entender a perda do direito de ação, a prescrição. A prescrição ou a perda de direito de ação. Isso em relação, por exemplo, à nossa PROEX, por exemplo. Assim, a hora que você deixou passar muita coisa, por exemplo, passaram aí 10, 20, 30, não foi feito nada, aquilo tudo já dissolveu. Eles não podem voltar atrás com a situação. Voltar, quer dizer, não pode regredir. Tem que dar um jeito. O retorno aí já não é mais conveniente, não dá mais efeito. Vamos dizer, primeiro, definir as tarefas básicas. Sim. O que é que tem que fazer? Você entendeu? Definir, tem lógica? Definir resolve, mas aqui está como... O quê? Os itens aqui, por exemplo, ansiosismo são questões que Sei, prejudicam. Não, mas presta atenção. Ansiosismo, reduzir o nível de ansiedade. Mas isso é terapêutica. Outra coisa, desmitificação, afastar os mitos. Ah, certo, porque... Você pode A explicar? intenção é essa mesma. Eu sei, Você pode explicar essa dos mitos? Como é que é? Explica essa dos mitos, afastar os mitos. Afastar os mitos. Por exemplo, nós geralmente não ligamos muito para o processo de mito e engolimos e deglutimos essas fantasias como sendo realidades. Uma coisa muito séria que vocês veem é o seguinte: pega essas revistas que às vezes tem de ciência, mesmo de ciência popular, que fala, isso é mito, essa não é.
Por exemplo, aquela surpreendente, várias dessas revistas de ciência trazem o que é mito, o que é realidade. Também essas sessões, por exemplo, sobre medicina, fala o que é mito, o que é realidade. Por exemplo, matéria de mito e matéria de saúde, no Brasil é demais. Não pode comer banana com manga, não pode tomar banho depois que você jantou. E outras coisas nesse sentido. Tem um monte de condições nessa. Outra coisa, o que tem mais é simpatia. As simpatias são todas na base de bobagem. Entende? A maioria são muito antipáticas. Entende? Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Tem lógica? Florais de bar, por exemplo. Aquilo é sugestão. É apenas outra coisa, para vender, né? Mas se nós formos olhar isso, dentro das terapias alternativas, por exemplo, você pega 100, tem umas 5% que você pode confiar, o resto tudo é mais ou menos superficiais. É só para tapear, é sugestão e é um processo industrial comercial. Sei. Não, mas a medicina, com todo o processo da farmacologia, tudo é baseado em fitoterapia. Pois é. Isso aí já não tem muita alternativa. Pega uma flor isso não é alternativa. Isso aí é alopatia de alto nível. Pois é. Mas tem alguns que coincidem com a fitoterapia. Sim, mas não interessa. Mas o mole da coisa, o essencial, o grosso, tudo é na base. Fitoterapia. Vem cá, a moça estava com o microfone. Professor, na primeira página, na fatologia, na 7ª linha, você fala da perdida das companhias evolutivas coajudantes. Pode falar um pouco mais sobre isso? Qual que é Em fatologia, 7ª linha. Qual que é o item? Não, qual o item? Patologia. Patologia, então na primeira parte. Qual a linha? 7ª linha. 7ª linha. Ela está começando a falar português agora. Mas a gente está começando a entender. O que é que você quer saber? A perda das companhias evolutivas coajudantes. A perda das companhias. A perda das companhias evolutivas coadjuvantes. Isso aqui, ó, eu já falei 10 vezes aqui nas tertúlias, que dentro do processo da PROEX, o Loche sabe disso, lá e a turma da PEC. O que é mais difícil, que acarreta mais prejuízo, é quando a pessoa tem as companhias para desenvolver uma programação existencial e ela, na hora que devia de se pronunciar e de trabalhar, ela deixa passar batido aquela oportunidade. Então, o que se passa? Aquelas companhias que deviam de ajudá-la, que era do seu grupo, da sua equipe, do seu trabalho, cada uma segue um destino. E aquilo é dispersa. Faz uma diáspora patológica. Aquilo some. Então, a pessoa perdeu oportunidades. Ficou para... E no futuro, tudo vai ser diferente. Porque cada um já se engajou com outro trabalho, tem outro serviço. Tudo se perde. E como você pode avaliar se isso já aconteceu? Como eu posso avaliar se isso já aconteceu? É só ver o resultado do seu trabalho. Está faltando alguma coisa? Está faltando gente? Falar nisso, eu quero dizer para vocês, ó, o que é gente. A nossa responsabilidade aumentou muito, principalmente a minha. E a de vocês também, porque vocês estão no meu vácuo aqui, seguindo na carreira. Os últimos 9 meses, 48 pessoas novas vieram para fora. Nós estamos com um total agora de 538 pessoas. Mesmo aqueles que vêm que vão embora, tem 538 hoje. Isso foi feito o levantamento ontem, de ontem para hoje. Então é uma coisa para se estudar. 9 meses, 48 pessoas que entraram aqui na Cognópolis. Parece que você está no meio dessa. Está vendo? Aí, já está dando trabalho para nós. Ou melhor, colaboração. Você já está dando colaboração. Você está entendendo? Que é trabalho. Levantadora. Você é uma levantadora de assuntos. Agora, 538 é o número de hoje. Não é mais 500 e pouco, aquela casa, não. É 538. Vamos entender bem isso. Agora, é lógico que agora com os teletertulianos, a gente não vai ver esse povo todo aqui, porque estão em casa lá
na base do monitor. São a turma dos monitorados. Entende? Está tudo na base de monitor. Não é computador, é monitor. O povo gosta de falar computador, mas às vezes eles estão se referindo ao monitor do computador. Não é bem o computador, não é isso? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. O nosso amigo que me apareceu lá com as energias de ectoplasma, ele se pronunciou. Ele ajuda os indígenas lá e veio aqui para ver os indígenas daqui, para conversar com os indígenas de lá, que a turma do Poltergeist está lá trabalhando para estudar no Espírito Santo. Agora, eu estou falando, estou cheio de energia aqui, que essa turma está aí. Então vocês vejam, é o máximo. Agora, eu tenho uma leve impressão que esse aí é o orientador deles. É evoluciólogo. Com essa energia não tem jeito, né? E outra coisa, estava assim de gente, ele abriu o jogo. Que ele apareceu sem mostrar, só para mim. Ele quis mostrar, não falou nada. Agora aí não. Agora quando ele apareceu essa noite, com calma, mostrou tudo. Então esses 3 dias ele estava trabalhando aí e lá. Ele era tipo... Porque quando ele apareceu, ele usou muito ectoplasmia, meus negócios. Quando funciona desse jeito, é igualzinho quando você sai do corpo, você descoincide, está com psicossoma, você fica obnubilado. Não dá para ter muita noção. Ele não quis entrar nisso, por isso que ele não falou nada. Eu já sei como é que são essas coisas, eu fico quieto, fico na minha. Olha lá no Projeciologia que eu explico. Quando você tem uma projeção assistencial assistida, que foi assistida por amparador, você não deve forçar a barra. Deve deixar, porque às vezes você roda fora do corpo, faz uma opção de coisa, depois te dá uma liberdade para você ter a sua consciência, a sua lucidez. Você vai fazer o que você deseja. Então é isso que ele fez comigo. Agora, esse tem muita experiência. Por isso que eu acho. Ele não falou nada, né? Porque uma consciência não chega para você e fala assim, eu sou evoluciólogo. Igual a dona que chegou para mim, eu sou serenona. Eu falei assim, sim, e daí? Você está representando algum papel? Isso é alguma peça teatral? Agora, não, e é alguma peça teatral? É tragédia, é comédia ou tragicomédia? Isso era interessante que ontem, no Energossomática, também apareceu esse processo dos índios daqui ajudando de lá, ou não, assim... A turma só vem no domingo, mas eu quero saber deles depois, entre o dia 3 e 5, o que aconteceu? Que é a hora que foi que ele trabalhou mais aí. Ele está acertando, está condicionando o povo lá. Entende? Agora, inclusive, foi gente daqui, aquele nosso amigo que trabalha aqui, que é um xamã, estava com ele agora. Ele agora apareceu, né? Para eles. Como é que é a apresentação dele? Ele é europeu, não tem nada de índio, ele é branco. Agora, aparece com, assim, tem cabelo, mas cabelo tudo branco, o rosto dele é claro, tudo dele é branco. Ele se veste branco igual eu, entende? E tem umas técnicas dele lá bem avançadinhas. Muita ectoplasmia? Não, ele é especialista nisso, entende? Agora, ele chegou e fez assim, eu nunca tinha visto isso, em cima de mim. Agora, com isso, eu vi. Agora, o melhor da história, eu estava fora do corpo e vi. Estava lá, fora. Não é do gargarejo, a turma lá, não sei bem o que é, né? É o aquário, aquário. É do aquário, já chamaram que é do aquário, é isso? Tá certo. Gargarejo é a turma daqui, né? Lá é o aquário. Enfim, está começando a pintar aí as equipes. Equipe do gargarejo, equipe do aquário, não é isso? Walter do Maracanã é o pessoal da geral aqui, né? Não, geral eu sempre falei, né? Eu falo a galera. É a galera também, né? Na masculinologia e na feminologia, isso termina com o e a procrastinador, ou procrastinadora profissional. O que leva uma pessoa a chegar nesse nível? E ser profissional nisso? Por exemplo, o interesse da profissão, né? Você não acha, por exemplo, que no Brasil está cheio de causídicos assim? São profissionais. O nome que eles usam é gaveteiros. É o outro nome que eles dão para isso. Quer dizer, chega um processo, eles engavetam, para ver se tira algum partido daquilo. E vão levando.
E outra coisa, arranja depois um monte de lugar, um monte de processos, coloca uns em cima do outro para mostrar o volume que está lá. Olha o que eu tenho que trabalhar, tudo isso na minha frente. Agora, tem um amigo meu que uma vez foi examinar isso e viu que tinha processo que não era dele. Colocar papel lá no meio. Tem disso, o brasileiro, né? Jeitinho. Professor Valdo, na página 29, no Exemplologia, o senhor poderia falar mais sobre a automanobra dilatória leve, principalmente com relação a domínio de incidente homem-mulher, ao fim tornando-se retomador de tarefa e executando de algum modo o contrato da PROEX. O que você quer saber? É que durante o seminário veio a ideia para estudar acordos e com uma explicação assim. Os acertos, né, grupocármicos, nós fazemos os acordos para os acertos no extrafísico. E a interprisão, nós também elaboramos acordos que dá como consequência a interprisão no intrafísico. Então eu fiquei pensando sobre o assunto e aqui me veio a lembrança dessa ideia, né? E eu comecei a pensar sobre o contrato da PROEX e os acordos dentro associando a esse verbete. Fiquei aqui pensando e que gostaria que o senhor falasse mais sobre esses acordos. Não, acordo, você faz acordos de tudo quanto é jeito, é o gentleman's agreement, dentro da situação. Todas as coisas na vida você pode fazer acordo. Agora, o problema que se vê é o resultado disso. Tem muito acordo que não resultou em nada, que fica só na conversa. Há muita lei que é promulgada e não é seguida, ela não pega. Entendi. Acordo é a mesma coisa, tem que ver é o resultado, o que é que teve. O que é que foi feito? Porque não adianta. Palavra o vento leva. Palavra falada, isso não resolve nada. As palavras voam. Né? Pois é, voam. Entendi. Entende? Vamos pensar por aí. Agora, nós queremos falar para vocês que hoje nós temos 18 verbetes para fazer a eleição, tá certo? Quem é que vai ler hoje? É você? Pessoal, depois da leitura dos verbetes, vai ter um recado do Marcelo Pasculin. Bom, tem papel ou não? Podemos, então? Então, verbetes novos. Aconchego, antimonotonia, anti-erretilinearidade consciencial, criatividade irresponsável, década, defeito desfeito, rastro textual, tesaurização e verbetes antigos, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primoponente, referência, relatividade, soma, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, só gostaria de dar um recado a respeito do próximo congresso de inversão existencial. O próximo congresso de INVEX vai ter a temática epicentrismo consciencial. E essa temática de epicentrismo consciencial, nós vamos estar convidando 4 epicons para falar de alguns assuntos essenciais sobre epicentrismo consciencial. Além disso, são 12 autores de artigos que vão expor as suas ideias, suas temáticas aqui nesse evento. Teremos um curso de campo antes, chamado Campo Assistencial Holossomático, com um enfoque no desenvolvimento do epicentrismo. Portanto, inscrições antecipadas no mês de março com bastante desconto. Vocês encontram todas as informações no JI, no Jornal da INVEX, aqui no CAEC, na Sinvex e também nos centros educacionais. Obrigado.
convidar a todos que essa semana a gente já vai começar a ter as aulas abertas de Conscienciologia, que são gratuitas e tem 2 horas de duração. Então, na sexta-feira, às 16 horas até às 18, a gente vai ter a aula do professor Felipe, né, Piccolo, que vai ser sobre o tema período intermissivo. E no sábado, entre 15 e 17 horas, a aula da professora Lucimeres Biela sobre paradigma consciencial e reeducação. Então é aberta a todos os voluntários de Conscienciologia e vai ser na sede da Reaprendência. Todos estão convidados. Empate. Vamos votar novamente então. Aconchego e defeito, desfeito. Então, aconchego, levanta a mão, conta aí. Defeito, desfeito. Ganhou? O verbete é defeito, desfeito, o de amanhã. De vista do jeito que eu quero que você respeite o meu. O meu é o seguinte: sem terapias alternativas que tem por aí, você pega 5, você pode confiar plenamente. O resto tem muita tolice, muita bobagem. Dessas 5, você vai pôr homeopatia e uma coisa muito séria: iridologia. Iridologia, que é uma coisa que muita gente joga fora. Funciona. Tem muita coisa nela que funciona. Então isso tudo nós temos que ver o que é. Essa é a minha opinião. Colhe a opinião de outros. Agora, olha, não estou chutando, não. Tudo que eu falo é porque eu tive experiência antes. Vamos com calma com isso, que não é bem assim, não. Agora, respeite seu ponto de vista. Tem gente que vive disso. Tem gente que vive de hipnose. Hipnose é sugestão. Pensa bem. Então, essa vida está cheia de terapeutas alternativos de todo tipo. E como também tem gente que lê a mão dos outros. Tem gente que mexe com horóscopo. Eu sou totalmente contra horóscopo, sobre astrologia. Estou dando a minha opinião. Cada um tem a sua. Acho isso uma tolice, infantilidade. Isso é do curso pré-maternal. Florais de bar, então, é a mesma coisa. Me perdoa o mau jeito. Vamos dar, né? Tem que expor a situação. Agora, respeito todo mundo que está fazendo, cada um arranja o jeito de sobreviver como pode, né?
É a vida. Mas, me perdoa. O que eu já debati com gente astrólogo contra os horóscopos e milhões de coisas não está no gibi. Mas é perda de tempo, porque a pessoa às vezes está lá, tem um patrimônio, um verdadeiro império. Eu já encontrei gente que tem um império disso. Inclusive eu vi nos Estados Unidos, pessoa que mexe com isso, é uma loucura. E hoje, outra coisa, o horóscopo hoje está tudo na mídia, está na computação, está na internet, está por todo lado. Mas agora o que tem de exploração nisso é igual à internet. Vocês querem lugar que tem mais exploração de tolice do que a internet? É mais do que natural. Por quê? É um balcão aberto para o público? Pois é. Tem sites sobre suicídio, já pensaram bem como é que é isso? Pois é. Só queria entender melhor, voltando ali a ReproX, é a relação dela com a Multimax Morex. Só para poder entender, existe uma sequência nisso ou depende do processo? Depende de cada caso, veja como é que é. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, agora, o que eu quero é que você entenda o que é ReproX. É isso que eu ia perguntar. Dá para definir? Como é que você define, Valdo, a ReproX? A ReproX é o seguinte, é uma, vamos dizer, um extra, um complemento, um suplemento positivo que a pessoa recebeu superior a uma moratória existencial. Então, ele conseguiu, por exemplo, ou ela conseguiu alcançar um êxito do completismo, às vezes, dentro de um período, sabe, um tempo, que permite alcançar mais alguma coisa sem ter afetado o processo da saúde e nem também afetado a equipe de trabalho. Então, com isso, aquilo é complementado, assim, às vezes, 100%. Se não for 100%, mas pelo menos uns 60% do que era. Uma coisa é você ter 5%, 10%, entende? De acréscimo do que foi feito. Agora, outra coisa, a hora que o negócio é mais de 50%, isso é outra projeto. É isso que nós chamamos que é a ReproX. Você entendeu o percentual? Pense só no percentual, fica mais claro. É. Olha, eu estou vendo que a Mabel chegou. O que você achou lá do Holociclo lá de São Paulo? Eu gostei muito, super organizado, o pessoal está levando a sério, eles estão comprando muitos livros agora, o Marco está ajudando, estão fazendo uma listagem. Então, quer dizer, eu acho que do ponto de vista de São Paulo, é um upgrade. Eu conversei com o Marco, por isso que eu perguntei quem é que estava ajudando lá. Ele está ajudando. Com o Marco há muito tempo. O outro Marco também. Eu conversei com ele aqui. E a gente estabeleceu umas medidas. Agora veja, Val, dentro de São Paulo, aquilo é um oásis, porque São Paulo você sabe como é que é. Então você tem um ambiente. Não tem aquela big daquela. Vamos dizer, livraria ou biblioteca lá, que é um negócio enorme que o cara está fazendo. Tem vários. Pois é. Tem vários. A livraria Uma Cultura. que é da época do Paulo Maluf. Tem uma livraria Cultura, por exemplo, no shopping, que é excelente. Mas não é, né? Porque lá você tem tranquilidade, você tem mesa, tem internet, você tem os livros, você tem. Eles fazem muita oficina lá dentro. E eles têm telão também que eles estão colocando. Turma, né? O negócio é de alto nível. Você chegou a falar alguma coisa lá? Eu fiz um curso lá dentro. Eu fiz uma oficina dentro pesquisando. Quantos alunos havia? Tinha mais de 30. E todos, assim, o que eu achei interessante, que todos muito motivados a estudar e a pesquisar, como nunca teve em São Paulo. Em São Paulo, isso é o máximo. Você sabe que você é produto. Não, eu acho que eles estão realmente levando a sério. Agora. Você está vendo? Foi só você sair de lá, a coisa melhorou, Arlindo. Melhorou. Valdo, posso voltar na ReproX? Ontem a gente estava perguntando sobre isso, então quer dizer que uma das variáveis para um grupo entrar em ReproX é um mini completismo daquele grupo, é isso que você está dizendo? Não, mini completismo não, completismo mesmo. Integral. Agora, chega num ponto que há muita ainda, vamos dizer, infraestrutura positiva disponível, você está entendendo? Então aquilo ficou ocioso. É um upgrade. É um upgrade, não, é super upgrade. Vamos dizer, é um aumento. Então, por exemplo, uma extensão do processo da PROEX, como nós chamamos, é uma moratória. Uma moratória maior que eu estou falando. Então, por exemplo, pode ser 5%, 10%.
Agora vamos supor que ela seja 60. Isso é outra PROEX. Agora, o que os evoluciólogos avaliam aí? Porque você teve lá um curso emissivo, o grupo teve um curso emissivo e teve a PROEX básica. Aí vai ter uma ReproEX. Eles vão avaliar o quê? Os trafores ociosos? O que é que eles avaliam? Não, eles não precisam. Já estão vendo toda a situação, aquilo que foi constituído. A coisa caminhou. Às vezes, pode fazer um seguimento daquele trabalho anterior. Como se fosse uma segunda série. Fez a primeira, na mesma vida, não precisa deixar para outra. Aí eles vão ter que reformular todas as próximas tratativas, você está entendendo, planejamento, tudo muda. Agora, no nosso caso aqui, diante do que você está falando, essa ReproEX, hoje já vou passar lá, ela foi fundamentada no processo do Mental Soma, negócio da enciclopédia, foi isso, Valdo? Menos, porque ontem a gente mais falou... ou menos. Agora, comigo, o que eu tenho certeza, na parte que me toca, eu não tenho, provavelmente, não é bem uma ReproEX, mas eu tenho uma oratória maior. Isso eu tenho, por causa das coisas que eu vi. Quando eu fui, antes de começar o Instituto, eu já senti que a parte básica já estava feita, com o livro que eu já tinha feito. E isso aconteceu lá na Unicamp, quando eu fui lá atender aquele simpósio que eles me pediram, que eu fui defender durante 2 dias os trabalhos, entende? No dia 12 e 13 de dezembro, isso foi em 87, entende? Foi logo depois da publicação do livro. Eu senti lá dentro que eles falaram, não, ó, a parte básica está feita. Por isso que eu cheguei para os outros e falei assim, olha, eu acho que eu posso ir embora. Vocês agora tomam conta disso. Falei para a meninada que estava lá. São os rapazes, tudo que estava discutindo com os PhDs todos lá da universidade. Entendeu? Hein? Não é porque isso aí está mais ou menos dentro do cálculo das coisas todas. É Morex. Morex pela situação. Não é. Seria uma coisa maior, né? Para eu entender em termos de cronologia a diferença entre ReproEX e Morex, caso, um exemplo, a pessoa tem que viver até 80 anos e ela é completista aos 50, então ela tem um período grande de realização, isso poderia ser uma ReproEX, diferente de uma Morex? Não, mas depende do que ela está fazendo. Você está falando só do ponto de vista etário. Certo. Você está falando a longevidade dela. Isso aí é secundário, isso aí é a moldura do quadro. Você precisa saber o resultado. Qual a qualidade, qual o saldo do trabalho. É esse que eles medem. Agora, isso aí, por exemplo, eles podem até aumentar. Em vez de ficar com 80, a pessoa chegar a 90 anos. Eles melhoram a situação, tudo. Tá. Mas é. Então não é em termos cronológicos de idade e longevidade. Não, e sim influi, mas não é o essencial. Explica para ele. Pelo que eu entendi, Valdo, o diferencial marcante aí está na questão do percentual de acréscimo. Quando passa da fronteira dos 50%, já é tanta coisa nova que acrescentou. Está lá em Cosmovisão. Cosmovisiologia. Então, ele está um cosmovisiólogo. Eu não sei se ele é visionário, é cosmovisionário ainda. Não, aqui, ele é cosmovisionário, mas está caminhando para cosmovisiólogo. É por aí. Professor Valdo, fazendo uma relação desse tema de hoje com o assunto lá do Espírito Santo. Sim. O senhor, no item aqui, no 1, 2, 3, 4, na quarta linha da fatologia, porão consciencial na vida adulta. A gente poderia dizer que esse momento evolutivo permitiu que essas consciências pudessem ser assistidas ali, devido a, vou dizer assim, a uma maior ênfase no mental soma, daí a gente poder trabalhar mais com as coisas do porão consciencial e do... Deixa eu falar o que eu acho disso. Antes do Celso aparecer, eles já tinham a ideia que cedo ou tarde aquilo tinha que acontecer. A hora que o Celso já se encaminhou com a coisa para fazer com a equipe, tem que fazer. A coisa está lá. Isso é mineração, igual as outras. Então isso tudo bem. A raiz é muito mais profunda, mais séria, mais antiga. Então isso é inevitável. Igual esse caso, tem mais outros casos. Agora esse aí é muito óbvio, porque já teve até processo político, coisa séria.
histórica. Né? E a repercussão disso, por exemplo, assistindo essas consciências, consciex, nós também vamos ter algum tipo de repercussão do ponto de vista de mudança de patamar, alguma coisa nesse vai sentido? ajudar todo mundo, né? E lá também. Lá também. E o Espírito Santo precisa. Isso pode acalmar uma opção de coisa em matéria de violência. Isso. Nada de agressividade. Ó, vai. Entendi. Uma bênção. Blandícias. Entendeu? Dentro da história, porque melhora o ambiente. Já pensou se nós colocarmos uma série de consciências, seja indígenas ou não, mas tudo ainda com muita ideia de superproteção do seu patrimônio intrafísico, que eles já não estão vivendo mais aqui? Isso é uma loucura. Isso pode provocar um monte de guerra. Muitas guerras são provocadas assim. Nós estamos trabalhando aqui, é o Homo sapiens pacíficos. Está entendendo? Okay. Total. É o trabalho. O que é que ficou mal parado? Tem mais alguma coisa? Eu queria então responder aqui. Está no ar aí? Nós estamos on. Gostaria de fazer uma pergunta sobre um assunto comentado na abertura de hoje. Ele mencionou sua pressão baixa durante o acoplamento. Eu estava com a pressão arterial um pouco alta e o cardiologista resolveu fazer um mapa em mim. Em 5 momentos à noite ele chegou tal. E eu na mesma hora relacionei com a saída do corpo, onde as funções vitais ficam no mínimo. Será que procede? O que deu uma média no mapa de pressão satisfatória, embora em momentos do dia ela se encontre elevada? Você, como médico, recomenda que eu tome remédio ou que eu mude de médico? Olha, eu recomendo que você deve tomar remédio. Hipertensão é uma coisa que mesmo com mapa ou sem mapa, é bom você ter um médico e é bom você ter um aparelho. Hoje já tem, por exemplo, o Ornitron, que é um aparelho que você tem em casa, você mesmo mede na hora, não tem problema nenhum. É muito mais fácil. Põe, que é menos de 1 minuto, você fica sabendo tudo. Agora, acompanha isso aí e vê o que acontece. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, no meu caso, eu quero repetir. Não adianta nada desses totais aqui, não. Eu, desde que eu tive infarto, eu tinha 28 anos. Presta atenção. Fazem só, presta atenção, 28 anos. Fazem, portanto, um bocado de anos. Meio século e lá vai fumaça. Agora, o que é que se passa? Eu nunca tive pressão abaixo de 6. Isso é loucura. Raramente chega, geralmente é 8, 8,5, 9, que é a mínima. Agora veja, como é que foi o negócio para 5 e lá vai fumaça? Então você veja, é o problema do efeito físico, é o processo da ectoplasmia. Isso é que abaixou o meu processo. Está na cara. Então, o que eu recomendo é o seguinte, tenha seu médico, use esse aparelho e quando precisar, aplique o mapa, que isso é importante. O mapa é um pouco aborrecido, mas vale a pena fazer. Eu já fiz mapa há muito tempo. Hoje eu não preciso mais. Uma outra coisa, eu já passei muito tempo sem tomar remédio. Depois eu voltei a tomar remédio por causa da intensificação das minhas atividades. Agora, outra coisa, fiz o ECP1 e uma das questões que identifiquei foi a programação de ter 3 filhos, sendo que um deles é inversor. Ainda tem a necessidade de criar mais filhos, mas ainda não identifiquei exatamente o porquê. O senhor acha que isso pode prejudicar a minha reciclagem, já que sempre consegui conciliar as minhas atividades? Olha, o problema é seu. Se você é das tais grandes reprodutoras humanas, vá em frente. Hoje em dia, as pessoas, as mulheres, já não estão mais querendo ter filho assim. Em alguns países já estão recomendando ter um filho só, em muito lugar só tem 2, você já tem 3 e quer ter mais, é um problema que é preciso ver sua ficha, seu passado, se tudo está saindo bem, parabéns a você, você está ótima, viva a maternidade. Eu não sou contra filho, nem contra a maternidade, mas sou favorável que as pessoas também estudem a antimaternidade. Tem muita gente que não precisa mais de dar luz a ninguém mais, precisa de dar luz a tares. A tarefa do esclarecimento. Porque filho, lá no fundo, tem muito egoísmo animal dentro do processo, do problema da maternidade e da paternidade. Isso também nós não podemos excluir. Eu quero lembrar que eu também sou pai. Eu já tive filho. Vamos entender bem isso. Através de uma mulher. Então isso é muito importante. É bom esclarecer, né? É bom esclarecer sempre. Mas então veja, pensa bem
E eu desejo a você muita boa resolução e muita energia. E que seus filhos caminhem cada vez mais firme. E quanto ao processo da inversão, qualquer hora fala com o seu filho para aparecer aqui para a gente conversar com ele. Eu desejaria conversar, que eu gosto de conversar com os inversores, porque eles me dão muita lição. Porque eles estão tendo um curso intermissivo que é mais recente do que o meu. Eu tive mexendo com curso intermissivo, mas faz mais de 70 anos. De lá para cá, muita coisa deve ter melhorado dentro da paratecnologia. E eu desconheço, então eu posso me atualizar com os seus filhos. Agora, outra pergunta. Qual a relação de ProEx, livre-arbítrio e influência do meio em que vivemos? Olha, só tem relação. Todas essas coisas, agora o problema é estudar, porque isso aí é complexo. O que é que eu vou responder no caso desse? Está difícil. Qualquer coisa dirija-se à Apex. Viu? Pode falar. Dá o site. A pessoa tiver interesse, então, é www.apexinternacional.org. Tá? Lá tem mais informações. Uma outra coisa que está aqui é o seguinte. Pesquisa que relaciona a tintura de cabelo com o câncer linfático. É bom a gente ver. Linfoma é o câncer do sistema linfático, rede de vasos que fazem parte do sistema imunológico do corpo humano e que transporta células que lutam contra infecções, linfócitos e também retira as células mortas dos tecidos. Entre as mulheres que usavam tinta de cabelo regularmente, o risco de desenvolver linfoma é 20% maior do que o das mulheres que nunca pintaram o cabelo antes de 1980. Pensem bem, cabeleireiros e pessoas que usaram muitas tintas de cabelo no passado podem estar alerta para prestar atenção se surgirem quaisquer caroços ou inchações anormais. Olhem bem isso, é muito sério. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Isso aqui é a origem do gene, é do Simonton. Esse nosso amigo é o Gene Kiss Simonton. Ele escreveu isso aqui, a origem do gene, que são as perspectivas darwinianas sobre a criatividade. Quer dizer, de acordo com Darwin, como é que é a criatividade. Então eu falei aqui no caso, então eu quero só trazer para vocês, para mostrar a cobra e o pau, como é que foi a situação. Então, está aqui. Página dele, página 112. Eu vou ler para vocês. Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eu vou ler um tópico aqui, 2 tópicos do livro, tá certo? Primeiro, as personalidades criativas exibem uma tremenda variedade na quantidade de produtos que oferecem ao mundo. Criativas, o gênio. No extremo, estão aqueles criadores de uma ideia que ficam na história por uma única contribuição. Gregor Mendel representa talvez o exemplo mais evidente, pois toda a sua reputação póstuma se deve às suas experiências sobre hereditariedade feitas com ervilhas de jardim. No outro extremo estão os criadores de múltiplas ideias, cujos cérebros parecem transbordar de contribuições brilhantes. O próprio Charles Darwin fornece um exemplo refinado. Apesar de ter tido problemas, vai ser confusa a maioria desse processo da tematologia. Por isso que eu coloco a tematologia logo em segundo lugar, sim, logo depois da definologia. Sempre vai ser, Leandro. Não tem esperança disso mudar, que não vai. Entende? Por quê? Esses assuntos são complexos. Esse aí é um deles. Eu cheguei, comecei falando que o assunto é complexo. Valdo, aqui no... É possível o senhor já ter passado em alguma vida nessa região do Espírito Santo? Tudo é possível, né? Em alguma outra vida. Em algum lugar do passado. Isso é filme. Voltando à cinematografia. Na fatologia, aqui na 11ª e 12ª linha. A vida proexológica difícil do magistrado autoconsciente da programação existencial. Sim, isso não precisa explicar, né? Não, mas eu não entendi. Olha como é que os processos do Brasil demoram. Olha lá, que o presidente da República estava essa semana discutindo com o magistrado. Quem estava certo era o magistrado. O presidente da República está errado. Isso foi essa semana. Um magistrado autoconsciente da programação. Pois é. Olha bem, então, que é difícil para ele? É muito difícil ele saber o que é e sair bem disso. Ser magistrado não é fácil. Você julgar não é fácil.
Todo julgamento é um problema. É tanto que as religiões tiram o corpo fora. Não julgue ninguém, elas falam. Isso está errado também. A pessoa tem que fazer julgamento, sim. Tem que ter juízo crítico. Muito sério. Autocrítico e heterocrítico. Agora, as religiões sempre estão na base do eufemismo para poder dominar todo mundo. Então, está tudo na base do deixa disso, mais ou menos, ninguém se enfrenta. Olha o orientalismo. A dúvida também, lá, pegando Brasília, lá no Supremo, sei lá, há magistrados, a possibilidade de magistrados que tenham consciência da programação. Vamos perguntar para eles, né? Não, mas eu acho que sempre tem magistrado com a cabeça no lugar. E tem alguns outros que estão na cadeia, né? Tem um tal Rocha que está na cadeia, lá faz alguns anos. É magistrado. Lembra do Rocha? Isso, cabelo comprido. Está na cadeia, é juiz. Faz parte do serviço. Então, existe um outro que eles chamaram até o nome dele de Lalau, né? Deram o apelido dele. E esse roubou milhões. E eu não sei o que é que aconteceu com esses milhões até hoje. Vocês viram os milhões por aí? Ainda não vi. Ele não devolveu o dinheiro, ele está solto. Lalau. Lalau, na minha terra, é ladrão, né? Vocês sabem. É um nome popular para ladrão. Entende? Então está cheio de Lalaus. Professor, voltando àquela questão da assistência, eu entendo um pouco, mas queria que o senhor pudesse esclarecer. Entendo muito pouco, quero dizer. Outra vez, digamos, vamos melhorar o seu modo de fazer. Lembra que um dia eu estava falando? Vai direto ao assunto. Sobre a questão da assistência. Esquece os preâmbulos. Assistência. Não precisa de falar o que é. Quando esses técnicos, e juntamente com o evoluciólogo, trazem essas consciências que são, né, resgatadas lá, eles vêm para cá como um campo de tratamento. Se é que está funcionando como um local de colaboração. Só? E essas consciências aqui, estão sendo tratadas onde? Um pedacinho da CEF. E elas Central estão indo para onde? da Fraternidade. Para onde estão indo essas consciências patológicas que estão presas ao lá. processo? E algumas eu já estou assistindo já há algum tempo na minha OFIEX. Sim. Antes deles irem para lá, eu já estava trabalhando com isso. Por causa do céu. Então aqui só uma assistência indireta, digamos assim. Nós somos pequenininhos, né? A gente faz o que pode. É só pegar a gente mais forte. É um postinho de saúde só. Postinho. Postinho. Mas eu confio em vocês. Walter. Pode ir. Isso faz parte da reurbanização? Podemos dizer isso? A questão dos índios. O que tem? Faz parte da reurbanização? Lógico, né? A gatinha lá de casa faz parte da reurbanização. Não, a gatinha. A Crystal faz parte da reurbanização. Agora, aquele seu serviço também faz parte da reurbanização. Aquele dos verbetes. Está trabalhando já? Faz parte. Estou te lembrando. Como é que isso é complexo? Agora é você, Locha, agora é você. Na sexta linha de baixo para cima, na fatologia, tem os prazos processuais das programações existenciais. Isso seria só questão mesmo das metas, o cronograma? Ou você quis destacar mais alguma coisa? Eu quero destacar por causa das manobras dilatórias. A pessoa que está empurrando com a barriga, que eu estou falando lá em cima, como é que fica? Ela vai perdendo a oportunidade, os negócios vão passando. O negócio é você se adiantar. Lembre-se, como é que é a minha técnica de ir no lugar? O que eu faço em primeiro lugar? Chegar antes. Quem vai ao poço, primeiro bebe água limpa. A gente poderia botar como sinônimo também um tipo de procrastinação assistencial, alguma coisa assim, ou não? Não, não vem procrastinar. Não. Tira a palavra que aqui já tem as manobras procrastinatórias, as ações procrastinatórias. Terceira linha de cima para baixo. Mas, de certa forma, a automanobra é uma perda de oportunidade assistencial, com certeza. A pessoa perde a oportunidade. A maioria, né?
como você viu lá que eu estava falando. A maioria são perdas de oportunidades. Até mesmo no momento que você pode assistir. Por exemplo, todos vocês que estão demorando demais com o seu texto para escrever o livro, é uma manobra dilatória. Olha lá, já pensou, olha lá. Tá vendo? Alguém já vestiu a carapuça. Assim, confesso. Outra coisa, é carapuça de esquimó, tá certo? Que é densa, pesada, forte. Ou até mesmo o fato da pessoa não assumir alguma função específica em que seria o ponto dela estar assumindo. Ela procrastina. Gente, o problema todo é o seguinte: a hora é em cima da hora. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora. Quem deseja, faz. Como é que tem lá a canção? Quem procura, acha. Não. Quem sabe, faz a hora. Quem quer, faz a hora. Não espera acontecer. Não espera acontecer. Pensem nisso. Está tudo aí. Todo mundo está a ponta da língua. Tá certo? Eliel, vai em frente. Professor Waldo, eu queria tirar a seguinte dúvida. Com relação ao FIEX, ele é um bolsão interdimensional, certo? Certo. E você, como fixista, tem direta relação com a sua UFIEX. Isso é full time, certo? Certo. Se a gente colocar uma hipótese, se dentro da arquitetura tivesse 15 a 20 pessoas que fosse o fixicista, ele seria uma TENEPS grupal? Não, teria relação grupal. Relação assistencial grupal. Mas não seria nada unido, porque não pode ser. Mas, por exemplo, assim, como que seria a assistência com várias pessoas nessa mesma condição? Ou seja, ia resgatando cada consciência... um tem a sua em separado. Agora, por exemplo, esse evoluciólogo, possivelmente, ele teria livre trânsito em todas elas. E ele é que superintende. Agora, tem serenão, está vendo em cima dele. Em cima. Mais sério ainda. Gente, tudo é um processo de hierarquia. Pensa só em hierarquia que vocês vão entender o que é isso. É evolução e hierarquia. Ninguém pode fugir disso. E outra coisa, mesmo para a turma do direito que não gosta que a gente fala, tudo tem direitos e deveres. Pensa nisso. Waldo, então, no caso, por exemplo, desse evoluciólogo, qualquer outro e o serenão, tem diferentes grupos que ele atua, vamos dizer assim, do ponto de vista hierárquico evolutivo. Não, vocês ainda não perceberam uma coisa, e é preciso a gente fazer levantamento disso e falar assim. Vocês não se especializam? Você hoje não está um especialista de PROEX? Eles também. A Flávia não está especialista em conscienciometria? Pensa nele. Eles também... O Roberto não está especialista lá em cosmovisão. Cosmovisiologia?